A ciência e o apocalipse. O que dizem os especialistas? Vivemos em uma era onde o conhecimento humano alcançou níveis impressionantes, mas a Bíblia nos ensina que a verdadeira sabedoria não provém apenas do intelecto humano, mas de Deus. Em 1 Coríntios 1:25, o apóstolo Paulo declara que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Apesar dos avanços científicos, é essencial lembrar que o homem, por mais inteligente que seja, nunca poderá compreender a totalidade do universo sem a orientação divina. A ciência, embora extremamente útil, deve ser entendida como uma ferramenta para glorificar a Deus, e não uma autoridade absoluta sobre a verdade. Quando buscamos conhecimento, devemos sempre colocar Deus no centro de nossa busca. O verdadeiro entendimento vem de reconhecer que o Senhor é o Criador de tudo e que é nele que devemos confiar para a compreensão dos mistérios da vida. Nesse contexto, o conhecimento científico pode e deve coexistir com a sabedoria espiritual, sem que um substitua o outro. A ciência, muitas vezes, é colocada em um pedestal como um valor inquestionável, mas a palavra de Deus nos adverte contra esse tipo de idolatria. A sabedoria humana é limitada e, em muitos casos, falha. Em Provérbios 3, 5, 6, somos orientados a não confiar em nosso próprio entendimento, mas a reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. A ciência tem seu lugar e é útil para resolver questões do mundo físico. Mas quando a humanidade começa a confiar cegamente no saber humano, ela se desvia do caminho da verdade. Muitas das questões mais profundas da vida não podem ser resolvidas apenas com a razão humana. A fé, a confiança em Deus, é essencial para alcançar a verdadeira compreensão do nosso propósito e do significado da vida. A ciência deve ser vista como uma ferramenta, não um ídolo, e nunca deve substituir nossa dependência de Deus. Jesus, ao falar sobre os sinais do fim dos tempos, não nos deixou desamparados. Ele advertiu, em Mateus 24, 6, 8, que haveria rumores de guerras, fome e terremotos em vários lugares, mas que isso seria apenas o início das dores. Hoje, vemos o cumprimento dessas palavras. A ciência pode oferecer explicações sobre as catástrofes naturais e os conflitos, mas devemos compreender que estes são sinais proféticos de um mundo em degradação. O Apocalipse, que muitos tentam interpretar com base apenas no conhecimento científico, é antes uma revelação espiritual, um chamado à vigilância. O sofrimento e a confusão que presenciamos são o resultado da queda do homem e da necessidade de um Salvador. A ciência pode nos ajudar a entender os eventos ao nosso redor, mas é pela fé em Cristo que encontramos o significado verdadeiro do que está acontecendo e o propósito para a nossa vida neste mundo turbulento. A evolução tecnológica e o avanço da ciência, com suas inúmeras descobertas e inovações, oferecem uma visão nova sobre o mundo. Porém, à medida que a humanidade avança, surgem novas questões éticas e morais. Daniel 12:4 já antecipava esse aumento do conhecimento, dizendo: "E muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento se multiplicará." No entanto, a ciência sem a moralidade que vem de Deus pode se tornar uma força destrutiva. Em um mundo onde a tecnologia pode ser usada para o bem, também existe o risco de ela ser usada para o mal. O que aprendemos com a ciência deve ser usado para servir ao bem, mas sem jamais perder de vista os princípios morais e espirituais. Em um mundo cada vez mais controlado por tecnologia, é necessário discernir como essas inovações se alinham com os ensinamentos de Deus. Quando o progresso científico está em desacordo com a moralidade divina, o humano se perde. A busca incessante por respostas, tanto no campo científico quanto filosófico, muitas vezes nos impede de perceber a falta de discernimento espiritual na sociedade atual.
Em 2 Timóteo 3,7, Paulo fala sobre as pessoas que sempre aprendem, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. A ciência pode explicar os fenômenos naturais, mas muitas vezes não pode explicar as questões espirituais e existenciais que afligem a humanidade. O verdadeiro entendimento vem de Deus, e não apenas do raciocínio humano. Em um mundo saturado de informações, a falta de discernimento espiritual leva as pessoas a se perderem em questões superficiais, sem compreender o verdadeiro significado da vida. O apóstolo Paulo também nos alerta sobre a necessidade de buscar a sabedoria divina e não confiar em nosso próprio entendimento, que é falho e limitado. Só com a ajuda de Deus podemos ter uma visão plena e correta da realidade ao nosso redor. A crise ambiental que enfrentamos nos dias de hoje é um reflexo de nossa desconexão com a criação de Deus. Em Romanos 8:22, Paulo descreve como toda a criação geme e está em dores de parto até agora. As catástrofes naturais e a degradação do meio ambiente são uma consequência direta do pecado do homem. A ciência pode tentar entender e remediar as consequências dessas ações, mas a verdadeira solução para a crise ambiental é espiritual. Devemos cuidar da terra que Deus nos confiou, não apenas por razões ambientais, mas também por obedecer à sua vontade. O equilíbrio ecológico que Deus estabeleceu foi rompido pela ação humana. E a restauração da criação só ocorrerá quando o homem voltar ao seu lugar de reverência diante de Deus. A ciência pode ajudar a mitigar os danos, mas a cura verdadeira vem de uma mudança de coração, de arrependimento e de reconciliação com o Criador. A tentativa da ciência de redefinir a criação e até mesmo a natureza humana é uma tentativa de usurpar o lugar de Deus. Gênesis 1:27 nos diz que Deus criou o homem à sua imagem. A biotecnologia, a engenharia genética e outras áreas da ciência tentam modificar e controlar o que Deus estabeleceu como perfeito. Quando o homem tenta manipular a criação de Deus, ele ultrapassa os limites estabelecidos pelo Criador. A tentativa de redefinir o homem, seja através da clonagem ou manipulação genética, é um desafio direto à autoridade divina. Em vez de buscar modificar o que Deus criou, a humanidade deveria se submeter à sua vontade e reconhecer a beleza e perfeição do plano divino. Quando o homem tenta se tornar Deus, ele se afasta da verdadeira sabedoria, a que só pode ser encontrada em Cristo. O progresso científico muitas vezes entra em conflito com os princípios morais que a Bíblia ensina. Em 1 Timóteo 6:10, Paulo nos alerta que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O avanço tecnológico, que poderia ser uma bênção, muitas vezes se torna uma maldição quando motivado por ganância e egoísmo. A ciência, sem um fundamento moral, pode ser usada para fins que não respeitam a dignidade humana, como a exploração, a manipulação genética e a criação de armas de destruição. O que aprendemos com a ciência deve ser usado para promover o bem e o amor ao próximo, como ensina Jesus. A ética cristã deve ser a base sobre a qual todo o progresso humano deve ser construído. Sem essa base, os avanços tecnológicos podem se voltar contra a humanidade, causando mais danos do que benefícios. Os tempos de tribulação, mencionados nas Escrituras, são um lembrete de que, embora o mundo enfrente dor e sofrimento, aqueles que esperam em Cristo têm a esperança de redenção. Em Romanos 8:25, somos ensinados a esperar com paciência. Os tempos difíceis que vivemos, com guerras, fome e doenças, são sinais de que o retorno de Cristo está próximo. A ciência pode explicar os fenômenos naturais, mas a fé nos dá a esperança que transcende os acontecimentos terríveis deste mundo.
Quando enfrentamos dificuldades, nossa confiança deve estar em Deus, que tem o controle de todas as coisas. O sofrimento presente não se compara com a glória que será revelada em Cristo. Em meio ao caos, podemos ter paz, pois sabemos que o fim é a vitória do Senhor. Nos dias de hoje, a vigilância espiritual é mais necessária do que nunca. Em Mateus 24:42, Jesus nos exorta a vigiar, porque não sabeis o dia em que o vosso Senhor há de vir. Os sinais do fim dos tempos estão por toda parte, mas é fundamental que não confiemos apenas na ciência para entender o que está acontecendo. A ciência pode explicar eventos naturais e sociais, mas não pode revelar o momento exato da vinda de Cristo. A preparação espiritual, a vigilância constante e a oração são essenciais para que estejamos prontos para o retorno do Senhor. Mesmo diante de tribulações, devemos manter nossos corações firmes, confiantes de que Deus tem um plano perfeito e que, no fim, Ele reinará sobre toda a criação. A vigilância não é apenas uma preparação para o fim, mas uma maneira de viver em constante comunhão com Deus. Vivemos em tempos de incerteza e transição, onde o mundo se encontra mergulhado em desafios que parecem cada vez mais complexos e intransponíveis. A ciência, com seu vasto conhecimento, busca respostas para os mistérios que nos cercam, mas ao mesmo tempo nos lembra da nossa limitação diante do grande Criador. As Escrituras, entretanto, nos ensinam que o conhecimento humano é efêmero e que a verdadeira sabedoria vem de Deus, que em sua infinita graça tem o controle de tudo. Em meio ao caos, somos convidados a olhar para a palavra e lembrar que, apesar de todos os sinais de crise, o Senhor permanece fiel. Em Mateus 6:33, Jesus nos instrui: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esta é uma promessa que transcende os desafios da vida. Ao invés de nos desesperarmos pelas dificuldades do presente, somos chamados a buscar a face de Deus, confiar em sua soberania e descansar em sua providência. O mundo pode se agitar, mas a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarda nossos corações e mentes. Ao refletirmos sobre os sinais dos tempos, não devemos temer, mas sim reconhecer que eles são parte do grande plano divino, que nos conduz à eternidade com Deus. Cada desafio, cada tribulação é uma oportunidade para fortalecer nossa fé, para nos voltarmos mais para Ele e entender que em Cristo somos mais que vencedores. O sofrimento, a dor e as incertezas do mundo não são o fim da história, mas um prelúdio para a gloriosa manifestação do reino de Deus. Em meio às tribulações, podemos ter a certeza de que a vitória já foi conquistada na cruz. O Senhor está conosco em cada passo e em cada momento, e é nele que encontramos nossa esperança. Que nossa fé seja renovada, que nossa confiança em Deus seja firme e que possamos, com coragem e fé, seguir adiante, sabendo que o melhor ainda está por vir. Como um lembrete da presença constante de Deus em nossas vidas e para nos fortalecer em sua paz, vamos encerrar com a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém.